Falando nisso, pra finalizar, o que você achou da bancada feminista finalizando pra Cíntia Chagas? Que a Cíntia Chagas falou primeiro que não, né, que não era feminista, que a mulher tem que ser submissa e tal. E aí tinha dado uma polêmica naquela época, que foram até numa palestra dela lá protestar e tal, que ela tava inclusive prestando serviço pra OAB sobre oratória, a palestra dela e tal, porque não queriam ela lá. E aí agora meio que fizeram as pazes, né? Um negócio meio que mas na verdade é o seguinte, eu penso que esse o caso da Cíntia Chagas é um exemplo de como o movimento conservador falha em se comunicar com mulheres que se sentem vítimas. Ou seja, se sentem, porque eu não sei se ela é vítima mesmo. Então, eu gosto muito do Lucas Bove, que é meu colega, deputado do partido. Eu acho ele um querido. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito da Cíntia Chagas. Antes dela ser famosa, nós fizemos um projeto de lei que virou decreto em Santa Catarina. E ela nos ajudou a aprovar esse decreto proibindo o uso de linguagem neutra. Do todes, né? Que ela é contra. Isso. E tipo assim, faz anos disso. Acho que foi de 2020. Então faz bastante tempo. E ela sempre se mostrou prestativa com relação a esse assunto quando eu a procurei. Mandou os vídeos, entrou em contato. Tudo bem. Então assim, eu gosto da Cíntia. E eu gosto do Lucas. Ali tem algum problema. Evidentemente, esse problema existe. E isso a gente não tem como saber, a gente não teve acesso ao processo. Espero que a verdade esclareça e que a pena seja justa. Se o Lucas realmente violentou a Cíntia, que ele pague por isso. Se a Cíntia estiver mentindo, que o Lucas consiga provar que é mentira e talvez até puni-la pela mentira. Mas o ponto é o seguinte, fora o que aconteceu, como é que isso repercutiu? A Cíntia informou que tinha se separado. Olha qual que é o perigo da incompreensão e da falta de tato para conversar com as pessoas. A Cíntia, uma influencer crescendo vertiginosamente e ficando cada vez mais rica na internet, famosa e rica. Uma ótima aliada para o movimento antifeminista, não concorda? Ter uma mulher elegante, que se comunica bem e de sucesso do nosso lado seria maravilhoso. Aí o que acontece? Ela se divorciou do cara. Alguém sabe por quê? Não. O que a turma foi lá fazer? Ah, sim. Teve o pessoal da bolha católica lá que tava não enchendo... Não foi católica, devia ter evangélico lá também. Não, sim. Mas fazendo o quê? Enchendo o saco da Cíntia porque ela já tinha casado 4 vezes. Humilhando, etc. Tudo bem, ela casou 4 vezes. Quantas ela casou na igreja? Essa foi a primeira, né? Então não casou nenhuma vez. Pelo próprio conceito da bolha. Então seria o primeiro matrimônio dela. Ela tava com 3 meses. Isso me indica que ela... Olha, deve ter algum princípio muito próximo da nulidade desse casamento, porque se foi tão rápido assim, deve ser coisa grave e que configura nulidade. Sim. Então, por que não ter paciência? Eu não sei o que aconteceu, mas eu fui lá e comentei, olha, é muito ruim as pessoas estarem tripudiando sobre você nesse momento de tragédia, espero que as coisas se resolvam e tal. Nessa brecha emocional, pensa você, que triste que é você ter que se divorciar em 3 meses. Alguém quer isso? É evidente que a pessoa está sofrendo. Você pega o que é mais cristão quando você vê uma pessoa sofrendo? Qual que é a coisa mais cristã que você vai? Aí lá, eu acho que vou lá humilhar essa pessoa que está sofrendo. Que bacana. Então, o pessoal foi lá humilhar uma pessoa que estava sofrendo. Se sentiu ainda mais vítima e desamparado. Sim. O movimento feminista, o que foi que a gente falou no começo da conversa? Ele entra na ferida da mulher, onde ela se sente amparada, fraca, não é? O movimento feminista foi lá, da maior safadeza, eu mandei uma mensagem pra ela e disse isso, na maior safadeza, eles estão sendo mais safados do que o povo que foi humilhar a Cíntia, porque estão vendo o sofrimento dela pra apontar o dedo do erro e ainda defender o movimento ideológico deles, certo? Certo. Embora também tenha tido influenciador que pegou o caso da... Olha a gravidade disso, influenciador de direita, pegou o caso da Cíntia, botou a notícia e falou... Vejam isso que aconteceu com a Cíntia Chagas. Os casamentos estão acabando. Se você não quiser que isso aconteça com você, venha aqui participar da minha live. Sério, cara, isso? Sim. Tá? É grave. Eu até discuti em um perfil, dizendo, vocês não sabem o que aconteceu, mas enfim. O movimento feminista se aproveitou dessa lacuna, dessa ferida aberta, e foi lá e somente garganteou. Nós estamos aqui para te ajudar. O que o movimento feminista fez de fato pela Cíntia? Nada. De fato. Realmente. Até antes desse negócio aí, nada. Só palavras, só palavras. Então aí que tá. Não ofereceu uma ajuda real, substancial. O movimento conservador, as mulheres conservadoras poderiam ter oferecido isso aí. Aliás, eu cheguei a entrar em contato para dizer que eu tinha advogado, se ela precisasse. Porque ela é mulher
passando uma situação difícil e antifeminista. Eu não falei isso pro Lucas Wolff, porque é óbvio que ele tem auxílio, né? Inclusive do partido. Eu vi que muitas pessoas do partido se posicionaram a favor dele. Então, assim, eu gosto dos dois. Eu tava ontem aqui no evento com o Lucas, não é? Sim, a gente tava lá, ele tava lá também. Então o que eu acho que o mais que me chamou a atenção nisso, o divórcio deles é o problema deles. O que mais me chamou a atenção nisso foi a oportunidade que as mulheres conservadoras perderam de apresentar empatia, por mais que seja algo errado, tu está fazendo uma coisa errada da tua vida. Não é com a educação que eu te convenço que você tá fazendo uma coisa errada. Mas eu descobri, depois de um tempo, O quê? o que aconteceu também. No caso da Cíntia. A Cíntia tem muito hater. Eu não sabia. Mas ela tem muito hater. Mas deve ter. Você junta o pessoal do Todes, as feministas, as gordas, que a Cíntia fica falando que a beleza é magra, que é muito bom ser magra e sim, tal. verdade. Aí você junta a galera da cerveja. Que ela não gosta, é verdade, fica falando, nossa, poxa, mas então, ela assim, também... você juntou um monte de coisa. Ela também é terrível, né? Então, aí você juntou tudo isso, entendeu? E não foi só a galera da bolha católica que cancelou a Cíntia, não, Teve tá? esquerdista safado também. Mas olha, era uma oportunidade de ter se posicionado. Nós esperamos que haja uma resposta, que a justiça seja feita e tal, com ponderação. E eu gravei um vídeo sobre esse caso e falei, olha, a única coisa que eu espero da Cíntia é que ela não caia no canto da sereia. Daí eu até brinquei, no canto da baleia, né? Porque é no caso das feministas. Mas que ela não caia no canto da sereia de achar que o movimento feminista realmente faz algo pelas mulheres. Nesse sentido da violência. Porque quem sempre fez tudo isso, e aí eu falei nesse vídeo também, foi o cristianismo. Se o Lucas Bov errou com a Cíntia Chagas, tenha certeza que se ele tivesse sido mais cristão, ele não teria errado. Certo? Concordo. Então, não foi feminismo que faltou. Foi cristianismo que faltou, na minha opinião. E como é um casal de católicos, afinal de contas, os dois casaram na igreja católica, então, na minha opinião, é isso que faltou. E o feminismo entrou numa lacuna. E isso é importante porque é o seguinte, vai acontecer na nossa família e tal. De uma mulher sofrer violência, e aí a gente vai ter que se posicionar. Ou a gente vai defender essa mulher e mostrar que a igreja tá ali para proteger a mulher, que a comunidade religiosa tá ali para proteger a mulher. Entendi. Ou realmente ela vai se sentir desprotegida e vai cair nas garras do movimento feminista. Para mim, o movimento feminista simboliza perseguição e mentira, que foi a minha experiência pessoal. Mas o que tá simbolizando na vida da Cíntia? Eu entendo que tá errado. Eu acho que ela está errada de ceder um palmo pra essa turma. O Jordan Peterson tem uma frase: não peça desculpa para quem espera sangue, né? Para quem quer beber seu sangue. Então, quando ela falou que a mulher era submissa, ela foi também mal interpretada. Ela pediu desculpa por ter dito que a mulher era submissa. Mas por que ela pediu desculpa? Por acaso ela tava falando que a mulher tem que apanhar? Ela pediu desculpa erroneamente, porque ela não em nenhum momento disse que a mulher tinha que apanhar. Ela disse que a mulher tinha que se submeter dentro do casamento, no contexto de prioridade. E ela não disse que a mulher tinha que apanhar do marido. Mas faz sentido isso. Por que pedir desculpa se você não falou aquilo? Quando você pede desculpa pra essa turba, eles se destroem mais ainda. Foi o que aconteceu na casa daquele cara lá, que eu não conheço, mas que falou que mulher não queria casar com uma mulher CEO. Lembra? O Thales Gomes. Poxa, por que ele pediu desculpa? Eu fiquei indignado, porque eu defendi ele e aí ele foi lá e pediu desculpa. Sim, aí eu fiquei com cara de idiota ainda. Mas por que ele pediu desculpa pela preferência dele? Eu não quero casar com mulher CEO. Alguma daquelas coisas que ele falou é mentira? Não. Que a mulher CEO gasta mais tempo na Mas empresa. aí ele mexeu com as mulheres mãe de pet empoderadas da Faria Lima, né? E aí, quando ele pediu desculpa, elas arregaram? Elas pegaram leve? O que elas fizeram? Eles tiveram que... Não é só pedir desculpa, tiveram que colocar uma mulher no cargo dele, né? A humilhação vem. A humilhação. Se você pede desculpa sem ter errado, a humilhação vem. A empresa... Ele saiu do comando da empresa, do cargo de CEO, entrou uma mulher lá. Sim, mas é a humilhação que ele passou, né? Ele pediu desculpa, porque ele pediu desculpa antes de perder o cargo. Isso, exatamente. Se ele pediu desculpa, então vamos desculpá-lo, não. Aproveitaram que o cara tava de joelho e decepararam a cabeça dele. Mas não devia ter pedido desculpa. Exato. O Lawrence Summers, que era do primeiro escalão do governo Obama, ou seja, ele era de esquerda, era reitor de Harvard, ou seja, o cara totalmente cheio de proteções políticas, um homem do governo Obama, e Harvard, titulação, e PhD, não sei o quê. Ele foi para um evento de tecnologia, e nesse evento de tecnologia ele disse que haviam 3 razões para existir maioria de homens
em relação a mulheres nas áreas de ciências duras, ciência e tecnologia também. E ele usou alguns argumentos, ele falou sobre o cérebro, sobre preferências, e todos os argumentos dele, alguns eram problemáticos, mas não eram misóginos, afinal eram argumentos científicos. Não tem como um argumento científico, uma hipótese científica ser misógina, ela pode ser ruim, falsa, mas não misógina em essência. Daí ele falou que achava que aquelas questões ali justificavam o fato de as mulheres estarem em minoria no CT, né, ciência e tecnologia. E realmente elas estavam em minoria. Resultado, as feministas fizeram um alarde. Teve uma jornalista que disse que quase vomitou, passou muito mal na plateia. Veja só como elas são. E aí, ele sendo do primeiro escalão do governo do Obama e sendo reitor de Harvard, saiu da reitoria, pediu desculpa, prometeu 50 milhões de investimento em pesquisas de diversidade. Evidentemente, não é diversidade de pensamento, né? É diversidade das coisas deles lá. Então, tudo que ele fez não demoveu em um minuto a fúria da esquerda contra ele. Alguns esquerdistas, das feministas, alguns esquerdistas, ou não sei se são, o Steven Pinker, eu acho que ele é democrata, e a Susan Pinker entraram, defenderam ele do absurdo que ele estava passando. Mas o que esses casos nos dão? Um exemplo, Thales, o Lawrence, o que eles nos mostram? Que não dá pra pedir desculpa pra essa turma. Principalmente quando você tava falando a verdade, né? Não, muito mais. Porque o Steven Pinker e a Susan Pinker, eu acredito que eles tenham concordado, porque na verdade é o que eles falam nos livros, né? No Paradoxo Sexual da Susan Pinker, inclusive, ela vai detalhar que ela faz uma pesquisa no Canadá com, tipo, todos os alunos até os 18 anos. Uhum. Então, assim, são 30 anos estudando várias e várias pessoas até a pessoa chegar, tipo, na fase do trabalho e tal. E ela tem muita autoridade pra falar sobre isso. Muita. Sim, e o Steven Pinker tem 3 livrão, né? Mas tem um que se chama O Novo Iluminismo, que ele fala sobre como a esquerda, que em tese era iluminista, né? Como ela deixou de ser científica e passou a ser completamente ideológica. Ele fala religiosa, né? Passou a ser sectária, porque ele também não gosta de religiosos. Então ele usa o argumento religioso como se fosse um xingamento. Mas basicamente a esquerda tem comportamento de fanatismo religioso, sim. E foi o que aconteceu nesse caso aí. E pra você ver que se você falar amparado em dados, você não deve pedir desculpas. Quando eu concordei em vir pro evento de direitos dos homens aqui, a mídia fez pressão lá. Eu ia estar no evento, no mesmo evento que o Marco Antônio Heredia. Eu nem sabia que o Marco Antônio Heredia ia estar no evento, né? Ele tava? Não. Não estava, pra você ver. Então, mas a mídia fez pressão no sentido de que eu devia pedir desculpa. Eu vou dar um outro exemplo. Eu acho que mais importante que o meu trabalho como deputada, e que é bem importante, isso você pode ver pelo resultado da urna, são os livros que eu escrevo. Eu acho isso mais importante. Eu acho que tem um impacto maior. Por exemplo, não existia movimento antifeminista no Brasil antes, simplesmente. Não existia movimento, professora, curso, não existia nada disso. E mais importante são os livros. No início do meu mandato, em março, ou seja, o mandato começa na primeira semana de fevereiro. Já na primeira semana de março, a imprensa veio com tudo, me acusando de corrupção, desvio de dinheiro e o diabo. E a acusação da imprensa era que eu estava usando dinheiro público para vender livros, para promover o meu livro. Explicação. Todas as agendas públicas que eu faço, por exemplo, vai ter inauguração de uma obra do governo em Chapecó e depois tem uma escola que precisa de uma reforma. Eu vou até lá. Então eu vou ter que ir até lá. Então eu vou lá e trabalho das 8 da manhã às 6 da noite. Todas as vezes que eu viajava, até hoje eu faço isso, eu aproveitava o período da noite, acabou meu expediente, 8 horas, 7, às vezes acaba 9, 10. No final, eu fazia uma palestra para falar de feminismo, falar de direito dos homens, para falar sobre o Escola Sem Partido, doutrinação, família. Então, eu sempre aproveitava o meu tempo de férias para fazer algo produtivo, meu tempo de descanso para fazer algo produtivo, que era, inclusive, falar dos livros que eu lancei. Então, logo que eu entrei, a esquerda tentou me moer, me acusar de corrupta, porque eu estava fazendo isso. E aí o meu gabinete se reuniu. Geralmente eu obedeço o que eles falam, mas nesse caso eu peitei a decisão. A primeira sugestão, o advogado falou assim: para resolver esse problema, vai não se incomodar com isso, deputada, devolve a diária, que é o valor que o deputado recebe para pagar o hotel e tal, que era R$500. Devolve esse negócio e não faz mais isso. Eu falei, como assim? Eu acabei de me eleger deputada, você está querendo dizer que nos próximos anos do meu trabalho eu não vou poder aproveitar o meu tempo de folga para difundir os ideais que me elegeram? Então eu peitei a equipe do gabinete e falei, nós vamos enfrentar esses caras, eles que me mandam o processo. Aí o ministério
público entrou com uma ação, acho, algo assim. Enfim, o tribunal foi julgado o assunto. Não sei se foi o Ministério Público que arquivou, eu não me lembro detalhes. Mas o resultado foi que a decisão do judiciário, a conclusão do judiciário foi... Olha que impressionante. Não só a deputada cumpriu as tarefas de praxe de um deputado, como ainda usou o seu tempo livre para fomentar a cultura. E isso é a mesma coisa que o próprio judiciário faz quando lança campanhas como combate ao bullying, combate à violência contra a mulher. Então, não só a deputada está correta em utilizar o seu tempo... Você esperava isso? Não esperava. Eu esperava que eles viessem pra cima de mim, que eu tivesse que enfrentar até o fim do processo. Mas você veja, se eu tivesse recuado, devolvido o dinheiro injustamente só pra pedir desculpa, até hoje eu não teria esse resultado. Não teria nem o resultado da urna e nem o resultado cultural que eu tive. Então, o que as coisas estão me ensinando, né? Desde a época da professora da faculdade. Que você tem que ter... Você não pode falar besteira, não, você não pode divulgar fake news, notícias falsas, você não tem certeza, não fale. Mas a partir do momento que você tem certeza, estudou aquele assunto e falou, e é uma opinião defensável, você não pode pedir desculpa. Você tem que sustentar aquilo, senão é o que o Jordan Peterson diz, não peça desculpa para quem quer beber seu sangue.